Dia, aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a declaração conjunta de imposto de renda. E o tema do vídeo é cuidados com a declaração de imposto de renda conjunta a partir das mudanças do imposto de renda em 2026. Então esse é o foco desse vídeo, espero ajudar vocês, né? Antes da gente continuar com o vídeo, primeiro é preciso entender em qual das situações você e teu cônjuge estão inseridos. As duas rendas individuais são abaixo de 5 mil? Primeira coisa a analisar. As duas rendas individuais estão entre 5 mil e 1 centavo e 7.350 reais? Terceira coisa a analisar. As duas rendas individuais são superiores a R$ 7.350? Aí é o ponto de partida, porque se as duas rendas individuais forem superiores a R$ 7.350, não muda nada, tanto faz, né? Nós veremos em alguns exemplos. A resposta a estas perguntas direciona a melhor decisão em relação a fazer uma declaração conjunta ou duas declarações. Outro ponto importante para escolher a declaração conjunta é saber quais são os descontos permitidos pela legislação que ambos possuem, tais como dependentes, gastos com educação do próprio contribuinte ou de seus dependentes, gastos com saúde do contribuinte e de seus dependentes, doações permitidas por lei e previdência privada se a pessoa tem o famoso PGBL. Com as novas regras do imposto de renda, incluindo a ampliação da faixa de isenção que entra em vigor, isento até R$ 5 mil mensais a partir de 2026. A decisão de fazer a declaração conjunta ou separada para um casal que ganha 5 mil cada um exige atenção especial, mas geralmente a declaração separada tende a ser mais vantajosa nesse cenário, em que cada um dos dois recebem até 5 mil reais. Então esse leão, ele vai dar uma mordida muito forte numa declaração conjunta nessa situação. Ou ele é um gatinho em declarações individuais neste caso em particular. Aqui está a análise detalhada baseada no seu cenário. Cenário individual, até 5 mil para cada um dos contribuintes. Isenção na fonte, a nova regra aprovada prevê isenção total para quem ganha até 5 mil. Ou seja, as duas pessoas desse conjunto, elas não tiveram nenhuma retenção de imposto de renda ao longo dos meses, ok? Declaração separada. Ao declarar separadamente, cada um utiliza sua faixa de isenção e possivelmente o desconto simplificado individualmente, o que reduz drasticamente o imposto a pagar ou gera restituição. Mas lembrando que no caso de salários de até 5 mil, nem seria o caso aqui de simplificado ou não, porque o resultado aqui já seria zero, isenção, ok? Cenário conjunto. Exemplo, a soma de duas rendas de 5 mil, dando 10 mil no total. A soma de rendas ao declarar em conjunto, as rendas são somadas, resultando em uma renda familiar de 10 mil mensais. A alíquota mais alta, esta soma leva o casal para as faixas mais altas da tabela progressiva, ou seja, incide 27,5% menos a parcela a deduzir. Temos que lembrar disso. O que pode resultar em mais imposto a pagar ou menor restituição. Dependente. O cônjuge com maior renda se torna o titular e o outro é incluído como dependente, embora permita deduzir despesas médicas e educacionais do dependente, a inclusão da renda dele geralmente anula o benefício. Ok? Então, no exemplo que eu estou dando, os dois têm exatamente 5 mil reais, então tanto faz quem é o titular e quem é o dependente. Veredito, qual vale mais a pena? Com base nas regras atuais e projeções de 2026, fazer declarações separadas individuais
costuma ser a melhor estratégia para casais onde ambos ganham salários na faixa de isenção ou faixas baixas, quando a conjunta pode valer a pena, né? Uma pergunta: apenas se um dos dois tiver pouca ou nenhuma renda e o outro tiver uma renda alta, ou se o casal tiver muitas despesas dedutíveis, como gastos com ensino, plano de saúde caro, previdência privada PGBL, e outros casos como doações, como já comentamos, que somadas sejam maiores do que a economia de declarar separado. Recomendações: simule no programa da Receita. A única forma segura é preencher o programa da Receita Federal simulando os dois cenários, conjunta e separado, antes de enviar. Atenção aos bens. Independentemente de fazer junto ou separado, bens comuns como carro, casa, devem ser informados e a declaração individual exige mencionar o CPF do cônjuge. Despesas do dependente. Se fizerem a conjunta, as despesas do cônjuge dependente, médicas, etc., devem ser todas incluídas para ajudar a abater o imposto, conforme o manual da Receita Federal. E aqui eu tenho um exemplo do cálculo individual, no caso aí de quem tem uma renda tributável de 5 mil por mês. Nós temos aqui o cálculo do INSS, é assim que é feito o cálculo. O cálculo do INSS é feito por pedaços, de 0 a 1.621, 7,5%, você faz o cálculo. De 1.621 a 3.242, você faz o cálculo a 9%, mais um pedacinho. De 3.242,01 a 4.863, você tem 12%, mais um pedacinho. E entre 4.863 e 5 mil, que é a renda deles, você tem mais um pedacinho, onde se aplica 14%. A soma destes pedacinhos dá um INSS de R$ 481,16, o que representa 9,62% do valor de 5 mil, ok? Então ninguém paga 14% de INSS, perfeito? Por causa desse efeito cascata, aos pedacinhos. O salário líquido para o cálculo do imposto de renda seria de R$ 4.518,84. Mas com a reforma introduzida no imposto de renda, quem tem renda tributável de até 5 mil, que é esse caso, está isento. Portanto, mensalmente, esta trabalhadora não teve retenção de imposto de renda. Ok? A mesma coisa em relação ao seu cônjuge. Não teve retenção de imposto de renda por causa da renda tributável de 5 mil. Se, entretanto, tal casal fizesse a declaração do imposto de renda conjunta, aí a renda tributável seria de 10 mil, que é a soma das rendas dos dois contribuintes. Com o desconto do INSS, cada um deles recebe o valor líquido de INSS de R$ 4.518,84 vezes 2, dá uma renda mensal desse casal, no exemplo, de R$ 9.037,68, que é a base de cálculo do imposto de renda. A soma dos dois salários líquidos resulta em 9.037,68 vezes 12 meses, o que dá 108.452,16. Vezes 27,5% dá R$ 29.824,34. Menos a parcela a deduzir de 908,73 vezes 12, que dá R$ 10.904,76, o que totaliza o imposto de renda a pagar no valor de R$ 18.919,56. Isto sem considerar desconto padrão, que a gente também chama de simplificado, ou os descontos aceitos pela legislação do imposto de renda. Eu vou mostrar essa situação, né? Considerando que a pessoa tenha descontos permitidos por lei e opte pela completa, né? Então você tem aí 2 vezes 60 mil, 60 mil a 5 mil mensais vezes 12 para cada um deles, dá 120 mil de renda bruta, menos o INSS dos dois, no ano dá 11.547,84. Vamos supor que tenha 2 dependentes,
dois dependentes vezes 189,59 por mês, vezes 12 meses, dá 4.550,16. Vamos supor que tenha gasto de educação desses dois dependentes, é o limite máximo de redução na base de cálculo é de 3.561,50 por dependente, por pessoa, dá 7.123. E vamos supor que gastos com plano de saúde no ano foi de R$ 2.200. Não há limite para a dedução com gastos em saúde. Eu coloquei 2.200 como exemplo. Então a base de cálculo dessa pessoa, desse conjunto de pessoas, são 120 mil menos essas autorizações de deduções. A base de cálculo vira R$ 94.579. Então, esses valores que podem ser deduzidos não são deduzidos do imposto, mas da base de cálculo. 120 mil menos esses itens, base de cálculo R$ 94.579. Cálculo do imposto de renda com base nestas deduções. Dá o imposto de renda a pagar de 15.104,47. Como no exemplo, cada um deles tem renda de 5 mil por mês, eles não tiveram retenção de imposto de renda ao longo dos meses porque são isentos. Mas se fossem fazer a declaração conjunta, na hora de fazer a declaração vai surgir esse presentão aqui de R$ 15.104,47 a pagar. Então não vale a pena, está comprovado pelos cálculos que não vale a pena fazer declaração conjunta quando os dois têm renda máxima de R$ 5.000 por mês, cada um deles, né? R$ 5.000 por mês. Então tem que fazer individual mesmo, tá? E nesse cálculo aqui, o imposto a pagar com desconto simplificado seria de 17 mil. Então nesse exemplo, tá vendo que o cálculo do simplificado é maior do que o cálculo com as deduções permitidas por lei, né? Vamos continuar. Aqui é uma visão resumida disso que eu demonstrei para vocês. E esses valores aqui, essas deduções permitidas por lei, geraram uma economia de 14,17%. Mas, não, repito novamente, se os dois ganham no máximo até 5 mil, não façam a declaração conjunta, porque vocês vão pagar imposto de renda à toa. Individuais estão isentos os dois, ok? Agora vamos supor que este casal não tenha dependentes, não tenha gastos com educação, não tenha gastos com saúde. Aí o imposto de renda pela tabela daria 18.919,58 e pelos simplificados 17.244,24. Mas de novo, eu falo várias vezes, se os dois têm renda de até 5 mil por mês, não façam a declaração conjunta, porque vocês vão jogar dinheiro no lixo, né? Façam em separado. Ok, pessoal? Então, quando é que vale a pena fazer declaração de imposto de renda conjunta? Quando individualmente cada um deles tem renda superior a R$ 7.350. E se tiverem aquelas deduções permitidas por leis, como ensino, saúde, dependentes, doações, aplicações em PGBL, aí sim, mas façam o teste primeiro antes de decidir se conjunto ou separado, ok? Então era esse o recado do vídeo de hoje. Agradeço aí pelas visualizações dos vídeos desse canal e abraços!